Olá pessoal, bom dia. Primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Anselmo, eu sou um dos tutores à distância do curso de licenciatura em matemática EAD da UFPE, tá? E tanto eu como toda a equipe de tutores, né, a gente vai estar sempre à disposição de vocês, tá? Para esclarecimento de dúvidas relativas às disciplinas, né, que vocês estão cursando nesse semestre. Tá certo? Então podem contar com a gente sempre, qualquer dúvida que vocês tenham. Primeiramente, né, baixar as apostilas, né, o material que está publicado já lá no Moodle. E quando começarem a surgir as dúvidas, né, vocês vão lá no fórum de cada disciplina, postam suas perguntas, tá? Que o tutor que tiver de plantão certamente vai tentar esclarecer para vocês, tá bom? No meu caso, eu sou específico da área de matemática, no caso não vou atuar na disciplina de fundamentos da educação, tá? Mas em princípio de contagem, geometria analítica e matemática básica, tá? Vocês podem contar comigo, tá bom? Bom, ontem eu recebi uma mensagem pelo Moodle de uma aluna, eu não me recordo qual o polo dela, se era Tabira, Surubim ou Garanhuns, tá? Essa aluna ela disse que estava com uma dúvida na primeira questão de geometria analítica, né? Foi a primeira questão realmente que apareceu ali na apostila, tá? É uma questãozinha bem simplesinha, tá? Há outras mais interessantes, mas só pra gente fazer esse nosso primeiro contato, né? Eu resolvi fazer essa explicação, na verdade, em vídeo, para não ficar só um texto ali no fórum, para fazer com que a gente se aproxime um pouco mais, né? Então, já que a gente tá no curso à distância, vamos tentar fazer com que essa distância não pareça tão grande, né? Então, é uma questão que está na página 17, tá? A questão número 1. Tá? E essa questão pede para a gente verificar se os pares de segmentos AB e CD estão em retas paralelas ou coincidentes. Tá certo? Caso afirmativo, ou seja, caso sejam paralelas ou coincidentes, que a gente mostra geometricamente se tem o mesmo sentido ou sentidos opostos. O que tem mesmo sentido ou sentidos opostos? Faltou explicar um pouquinho melhor no enunciado o que é que esses segmentos representam, gente. Esses segmentos AB e CD são representantes de vetores no plano. Tá certo? São representantes de vetores. Então o que ele quer que a gente verifique é justamente se esses vetores têm o mesmo sentido ou sentidos opostos, tá? Mas antes disso a gente tem que verificar primeiro se esses segmentos estão em retas paralelas ou coincidentes. Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu tenho que identificar, ou melhor, tenho que identificar a inclinação de cada uma dessas retas que contém esses segmentos, tá bom? Como é que a gente faz isso? A gente faz encontrando o coeficiente angular, tá, dessas retas. Eu vou fazer apenas a letra A, tá certo? E vocês tentam fazer depois as demais, né? E as outras questões também, tá? E quando as dúvidas surgirem, coloca lá no fórum que a gente responde para vocês, tá bom? Bom, na letra A eu tenho esses pontos, né? A, coordenada 0, menos 2, o ponto B tem coordenadas 2 e 2, o ponto C tem abscissa 0, ordenada 1, e o ponto D tem coordenadas menos 1, menos 1, tá bom? Então como é que a gente acha o coeficiente angular? Tá aqui novamente os pontos, tá? A, B, C e D. Tá aqui novamente os pontos, tá certo? Como é que a gente encontra o coeficiente angular na reta que passa por dois pontos? Quando eu conheço esses dois pontos. Então o que eu vou fazer é o quê? Eu vou pegar a variação das ordenadas, ou seja, um delta y, vamos dizer assim, tá? Todo ponto, né, tá expresso na forma xy. Estamos no plano, né, no R2, tá ok? Então eu vou pegar a variação dos y, peguei o y de A, menos o y de B, aí fica menos 2, menos 2 daqui, tá? Dividido pelo x de A, pela abscissa de A, menos a abscissa do B. No caso vai ficar 0, menos 2, tá bom? Então menos 2, né, dá menos 4, 0 menos 2, menos 2. Essa divisão aqui, né, vai me resultar em 2. Então o coeficiente angular da reta R, quem é a reta R? Estou chamando de R, tá? Estou batizando aqui de R, a reta que contém o segmento AB. Tá bom? Alguém pode perguntar, ô Anselmo, não seria y de B menos y de A? Pode ser também, tá, gente? Não vai interferir no coeficiente angular. O único cuidado que eu tenho que tomar é o seguinte: aqui eu peguei primeiro o y de A, tá certo? Então, quando eu for para o denominador, eu também vou ter que pegar primeiro a coordenada de A, tá, do ponto A. Se eu colocasse yb menos ya, no denominador eu teria que colocar xb menos xa. O que ia mudar seria o seguinte: aqui eu teria sinais opostos no numerador e no denominador. Ficaria 4 sobre 2, que me resultaria em 2 da mesma forma. Tá? Então é indiferente isso daí. Tá? Então vou repetir esse mesmo procedimento para a reta S. Quem é a reta S? Estou chamando de S a reta que contém o segmento CD. Tá bom? Então aqui eu peguei o y de D menos o y do C, ou seja, menos 1, que
que é o y de D, menos o y do C, que é 1, dividido pelo x de D menos o x de C. Quem é o x de D? Menos 1, menos o x de C, que é 0. Isso vai me dar menos 2 sobre 1, sobre menos 1, perdão, que também é 2. Então, essas duas retas têm o mesmo coeficiente angular. O que é que significa? Significa que tem a mesma inclinação, tá certo? Tem a mesma inclinação. O ângulo que essas retas vão formar com o eixo das abscissas, tá? Com o eixo x, é exatamente o mesmo, tá? Tem tangente igual a 2. Bom, isso me diz o quê? Me diz que os vetores AB e CD têm a mesma direção, tá? Esses dois vetores, AB e CD, têm a mesma direção, ok? Agora eu quero saber se eles se encontram, ou melhor, se tem a mesma direção, então a gente já atendeu a uma daquelas exigências, né? Ou eles vão ser, as retas que os contêm, né? Serão paralelas ou serão coincidentes. Então, uma dessas duas coisas eu já sei que acontece, tá? Elas não vão ser concorrentes, tá bom? Falta agora verificar se vão ser coincidentes ou não. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou encontrar a equação de cada uma dessas retas, tá? Vou encontrar a equação da reta que passa por A e por B, e vou encontrar a equação da reta S, que é a reta que contém os pontos C e D, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Se a gente voltar lá para o ensino médio, né, a gente vai lembrar que tem uma relação que me permite encontrar a equação de uma reta quando eu conheço um ponto dessa reta, tá? Um ponto dessa reta é dado, e eu conheço o coeficiente angular dessa reta, tá? Então essa formulazinha aqui, né? Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Vamos explicar quem é quem aqui nessa equação, né? y0 é a ordenada do ponto que eu conheço, tá? De um dos pontos que eu conheço da reta. E o x0 é a abscissa desse ponto, tá bom? E m é o coeficiente angular, que foi aquele que a gente achou aqui, tá? Aqui nesse slide, que é justamente o 2, tá bom? Então, eu vou escolher... Eu tenho dois pontos das duas retas, eu vou escolher apenas um, tá bom? Então, eu vou escolher um ponto da reta R, eu estou escolhendo o ponto B, ok? Coordenada 2, 2. E na reta S, eu estou escolhendo o ponto C, que tem coordenadas 0 e 1. Então, eu vou usar, tá? Eu vou usar esses dois pontos aqui. Vou usar o ponto B para achar a equação da reta R e vou usar o ponto C para achar a equação da reta S. Tá ok? Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, né? Vai ficar y menos y0, ou seja, y menos 2, igual a m, tá? Esse m aqui, né, foi o coeficiente angular que a gente achou, né? Tá? Esse m aqui é o coeficiente angular que a gente achou, tá certo? Que é, no caso, é o 2 que nós encontramos, tá bom? Então vai ficar y menos 2 igual a 2, que é o m, que multiplica x menos 2. Então resolve essa equação, né? Vai ficar y menos 2 igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4 aqui, tá bom? E vou isolar o y, né? Então esse menos 2 aqui, ó, vai trocar de lado, vem pra cá. Tá? Então y é igual a 2x, menos 4 mais 2, y é 2x menos 2. Então, essa aqui, tá? Essa aqui é a equação da reta R. Y é 2x menos 2. Tá certo? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar a equação da reta S. Tá? Como é que a gente vai achar a equação da reta S? É a mesma coisa. Y menos y0. O y do ponto que eu escolhi, né, é menos 1, né? Eu usei o ponto... Ou melhor, desculpa, é 1. Eu usei o ponto C. Coordenada é 0, 1. Então fica y menos o y do ponto lá, ou seja, y menos 1, igual a m, nosso coeficiente angular, 2 que nós achamos, que é x menos 0. X do ponto, né? É 0 aqui, né? Esse 0 aqui. Tá bom? Então voltamos para cá. Então y menos 1 é igual a 2x, né? Isso aqui fica 2x. Então y no caso, 2x mais 1. Então essa é a equação da reta S. Então, ó, temos as equações das duas retas. Já sabíamos, né, que elas seriam paralelas, ou melhor, teriam a mesma inclinação, né? Mesmo coeficiente angular, mas elas são distintas, são retas diferentes. Então elas são paralelas, não são coincidentes, tá certo? Então verificamos isso daí, tá? Outra parte que a questão pede, né, para a gente mostrar geometricamente, tá, se esses vetores
vão ter o mesmo sentido ou sentidos opostos. Como é que a gente faz isso? Bom, tá aqui, tá meu plano cartesiano. O ponto A, ó, tá aqui, né? É o ponto 0, menos 2. E o ponto B é o ponto 2, 2. Tá aqui. Então, eu tenho esse vetor AB, tá? E eu tenho o vetor CD, né? O ponto C é o ponto 0, 1. Tá? E o ponto D é o ponto menos 1, menos 1. Tá certo? Ok? Tá aqui, né? Temos as coordenadas dos pontos aqui. Ok? Então, tem esses vetores. A gente já pode ver que eles têm a mesma direção, né? Ok? Tem a mesma direção. Tá. E já pela setinha aí já está claro também. Pela setinha aqui já está claro que eles têm sentidos opostos. Mas como é que a gente mostra isso, né? Usando lá aquele texto, né? Que vocês viram lá na apostila de vocês. Como é que eu vou saber? Como é que eu defino que eles têm sentidos opostos? Então eu tenho um vetor AB e tenho um vetor CD. Esses vetores estarão em sentidos opostos se eu vou pegar uma reta, tá? Que passa por A e por C, ou seja, pelas origens desses vetores. Então vou pegar uma reta que passa por essas origens. Nesse caso aqui vai ser justamente o eixo Y, né? Ele que vai passar aqui pelos dois pontos A e C. Vou destacar aqui, certo? Tá aqui, ó. Tá? Então, o eixo Y é a reta que contém A e C, tá bom? O que acontece? Essa reta aqui, ela divide o meu plano, né, em dois semiplanos. Eu tenho um semiplano aqui à esquerda, no caso o segundo e terceiro quadrantes, e tenho um semiplano à direita, tá? Então, o que acontece? O ponto B está em um semiplano, o ponto D está em outro. Quando as extremidades ficam em semiplanos distintos em relação à reta que contém as origens, tá? Então, quando isso acontece, esses vetores eles têm sentidos opostos, tá? Se no caso o ponto D estivesse nesse mesmo semiplano, viesse para cá, por exemplo, tá? Então, o que isso significaria? Significaria que esses vetores têm o mesmo sentido, tá bom? Então, foi só isso, né? Tentem fazer as demais e postem as dúvidas aí pra gente, tá bom? O meu horário na tutoria, tá, de vocês, eu estarei, a princípio, né, meu horário é esse daí, pode sofrer alguma alteração aí no decorrer do semestre, tá? Eu estarei nas tardes de sexta-feira, são 2 às 18. Não sei de onde eu tirei essas 22 horas. Corrijam isso, por favor. Não vou ficar até 22 horas na sexta-feira. Ok? Então, risca isso. Ok? 14 às 18 horas. Tá? Ok? Sábados e domingos eu estarei pela manhã. Tá? De 8 a meio-dia. E vocês podem me encontrar online. Esse Messenger aqui eu só vou estar usando no momento que eu estiver de plantão na tutoria, tá? Então, quando eu estiver de plantão, eu vou estar online no Messenger. Vocês podem se comunicar comigo lá também. Só um detalhe, tá? O Messenger, ele não vai ser a nossa principal forma de comunicação, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir lá no Messenger, solicita essa dúvida, eu pego essa dúvida e vou socializar com o restante do grupo. Então, vou ter que colocar isso no fórum, tá? Então, é só uma maneira de você chegar para mim e dizer: ó, Anselmo, eu acabei de colocar uma pergunta lá no fórum, vai lá responder. Então vou lá e esclareço, tá bom? Então o Messenger vai ser mais para vocês chamarem a atenção, né, do tutor e dizer: ó, coloquei uma pergunta lá, vai lá, responde, tá bom? Porque como a gente tem 5 polos e 4 disciplinas em cada polo, né, às vezes a gente pode demorar alguns minutinhos aí para poder ver a pergunta de vocês. Então vocês chegam lá na MSN da gente, dá uma chamadinha que a gente responde de imediato, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um abração para vocês e bons estudos, tá?